Bem-vindos ao Sinapcast, o podcast da Sinapsis Inovação em Energia. Essa iniciativa tem por objetivo unir especialistas da Sinapsis Energia junto a parceiros e amantes do setor elétrico a fim de discutirmos os principais temas que estão moldando o futuro de distribuição de energia no Brasil e no mundo. Eu sou Jennifer Tartarini e juntos estaremos aqui nessa jornada de conhecimento. Estaremos aqui com o nosso diretor de negócios, Marcelo Pellegrini, junto com o diretor executivo Daniel Duarte, além de alguns especialistas convidados, para a gente falar um pouquinho sobre os desafios, as oportunidades do setor, como a transição energética, inteligência artificial aplicada ao setor elétrico, resiliência climática, o ecossistema de produtos e, claro, gente, um pouquinho da história da Sinapsis Energia e como que ela tem aí se adaptado às mudanças desse setor. Então, se você quiser aí ter um pouquinho de olhar mais técnico e mais estratégico junto às transformações deste setor, é o seu lugar no Sinapcast. Bom, vamos começar agora o primeiro bloco, né? Falando um pouquinho sobre a história da Sinapsis Energia. Eu começo com o Marcelo Pellegrini. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Jennifer. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse início, né, de jornada de vocês. Começou lá na Politécnica, né? Nós todos éramos pesquisadores sênios da Escola Politécnica da USP, né, junto com alguns professores também. A gente trabalhava num grupo de pesquisas sobre regulação e qualidade de energia, chamado ENERC. Existe até hoje, né, coordenado pelo professor Nelson Kaga. E nós trabalhamos desde o ano 2000, mais ou menos, né, quando foi a fundação, com pesquisas aplicadas ao setor elétrico em geral, mas principalmente ao setor de distribuição de energia, né? E no decorrer dessas pesquisas aplicadas que a gente fez, principalmente em projetos com distribuidoras no Brasil todo, utilizando recursos do P&D ANEEL, nós desenvolvemos alguns produtos, né, principalmente o produto carro-chefe nosso, que é o SnapGrid. E, a partir desse produto, nós resolvemos empreender, né? Uhum. Hoje eu te diria que seria uma jornada de startup, né? Com várias por aí. Na época não se falava muito disso. E nós saímos, então, para montar a Sinapsis para levar esse produto, o SnapGrid, e outras propostas, outras tecnologias que a gente vinha desenvolvendo dentro da universidade, para o mercado. Então, nós começamos inicialmente fazendo projetos de pesquisa, utilizando nossas ferramentas, né? E fazendo aplicações para, já naquela época, de análise de geração distribuída, como que é o impacto disso nas redes elétricas, né? Análise de redes subterrâneas, pesquisa junto ao consumidor, como o consumidor vê a questão da qualidade de energia, né? Percepção em relação a isso, cálculo de perdas, uma série de outros projetos. A gente foi aprimorando a nossa ferramenta, até que a gente teve contratos realmente de empresas que utilizam a ferramenta para os seus processos, principalmente de planejamento da expansão. Essa primeira que é o SnapGrid, né? Nosso primeiro cliente foi, então, a Eletropaulo, né? Que começou a usar nos seus processos. E desenvolvemos algumas ferramentas também auxiliares, como ferramentas que fazem análise dos investimentos do ponto de vista de benefícios técnicos, benefícios regulatórios também, os investimentos no planejamento da expansão. E nesse decorrer desse tempo, né, a gente foi expandindo, trabalhando principalmente em praticamente todos os temas da área de distribuição. Nós já trabalhamos. Que termo é esse? É P&D que eu vi aqui. Ah, né? sim, Você citou aí agora, né? Sim. Nós temos, dentro do setor elétrico, né, nós temos uma obrigação regulatória das empresas investirem em pesquisa e desenvolvimento, justamente para que o setor elétrico não fique parado no tempo. Ele desenvolva novos produtos, novas tecnologias, né, nacionais, inclusive, para que você tenha maior eficiência nos processos e melhore os processos processo de distribuição, melhoria da qualidade, né? Então, são equipamentos, são softwares, tecnologias, que tem um programa que já tem 25 anos, e a gente pode dizer que a Sinapsis é uma empresa fruto desse programa, regulado pela ANEEL, e junto com os nossos parceiros, os distribuidores que apostaram nas nossas competências, a gente tem crescido durante toda a nossa história a partir da utilização desses recursos que serviram para que a gente desenvolvesse produtos a mercado, e não somente da empresa que financiou determinado produto, determinado projeto, que a gente vai falar depois mais para frente, mas também
outras empresas podem se beneficiar dessa inovação que foi financiada por uma empresa dessas, né? Bom, bacana. Pelo que eu estou vendo, vocês uniram a genialidade com criatividade para criar projetos inovadores, né? Sim. Seria isso? Conta um pouquinho para a gente, Daniel. Você poderia citar, assim, algumas frentes de atuação que hoje a Sinapse atua? Sim. Eu acho que esse caminho que o Marcelo relata, né, foi um caminho que foi nos capacitando, foi proporcionando o desenvolvimento de produtos de ponta, né, sempre na fronteira tecnológica. Então, hoje a gente tem uma gama de produtos que a gente oferece ao mercado que estão hoje em quase todas as distribuidoras do Brasil, né, pelo menos utilizam algum produto da Sinapse em seus processos, né. Então, a gente tem uma frente forte de produtos para planejamento da expansão, para cálculo de perdas, análise de geração distribuída, análise de capacidade da rede em acomodar a geração distribuída, enfim. Tem uma série de produtos para tratamento de dados, enfim, para realização de estudos em geral, pré-operação, operação, planejamento, né? Então, esses produtos hoje são os nossos carros-chefes, mas esse processo também nos capacitou no negócio em si, né? A Sinapse hoje a gente conhece a fundo os processos de uma distribuidora de energia, sobretudo, né? Então, a gente já prestou serviços, inclusive, né, de consultoria, que estruturavam o processo dentro da empresa, trabalhos mais estratégicos, né, consultivos. Ainda desenvolvemos alguns trabalhos de pesquisa orientados ao desenvolvimento de produtos, né? Então, hoje eu diria que essas são as nossas grandes frentes de trabalho. A oferta de um portfólio de produtos de software, né, aplicados a processos das empresas, consultorias que envolvem desde a operação desses produtos, né, da realização de processos mesmo, né, da empresa, assim como consultorias mais estratégicas para a estruturação de processos, né, dentro dessas empresas. E também a gente tem um braço de pesquisa ainda, né, que junto com essas empresas nós seguimos desenvolvendo novos produtos que depois se incorporam ao nosso portfólio em parceria com essas empresas. E contribui para a sociedade também, né? Sem dúvida, sem dúvida, né? Então, cada projeto desse, cada produto desse, ele, inclusive, para se encaixar no programa de P&D ANEEL, você tem que provar a viabilidade econômica e o benefício que isso traz para o setor como um todo e para a sociedade em consequência, né? Vocês teriam algum case, assim, de sucesso que marcou a história da Sinapse? Olha, alguns. Nós temos alguns em cima disso, né? Eu acho que a gente, nesse decorrer, a gente também tem uma expertise muito forte na questão da engenharia, como o Daniel falou, de distribuição, né? Como nós trabalhamos em várias áreas em todas as empresas, a gente tem um conhecimento bastante profundo, eu diria, dos processos da empresa na parte de planejamento, na parte de operação, manutenção, gestão de ativos, né? Porque nós estamos, na verdade, trabalhando com essas empresas no dia a dia, né? Um que marcou bastante a gente foi quando a Eletrobras assumiu algumas empresas distribuidoras, eram 6 ao todo, e nos convidou para implantar o nosso software na questão do planejamento da expansão, mas não somente para isso, para estruturar todo o planejamento, toda uma metodologia de planejamento para novos investimentos na expansão da rede dentro dessas empresas da própria Eletrobras, as 6 distribuidoras. Então, nós fizemos um programa bastante extenso, onde nós fizemos o diagnóstico de cada uma dessas empresas, né? Capacitamos as pessoas para a utilização da nossa ferramenta. Além disso, nós fizemos toda uma padronização dos processos de planejamento e também uma padronização dos processos de análise dessas empresas, inclusive capacitando as pessoas nas normas de planejamento. Sim, sim. Né? Um treinamento, né? Entre as políticas, né, as normas sim, da empresa, sim. Tudo isso. Um aspecto interessante que o Marcelo fala, a Sinapse, por ter esse DNA de inovação forte, é comum que a gente, ao longo da nossa história, nós desenvolvemos alguns produtos que estão na fronteira tecnológica. E alguns produtos, a aplicação dele nas empresas demandava, inclusive, você preparar o processo para a utilização daquele produto. Então, somente lá atrás, muitas implantações nossas envolviam repensar o processo da concessionária para poder encaixar aquela nova atividade, né, que até então não era prevista porque você não tinha ferramenta para aquilo, né? Então, essa é uma característica que marca, por exemplo, esse case da Eletrobras. Tem cases mais recentes, por exemplo, do Grupo Nova Energia,
onde a gente desenvolveu recentemente, no âmbito do programa de P&D da ANEEL, uma gama de produtos, né, o produto da linha Godel, que foram desenvolvidos para cálculo de perdas não técnicas, para definição e construção de mapas de hosting capacity, foram criados em conjunto, né, em parceria com o Grupo Neoenergia, hoje estão no nosso portfólio de produtos, né, e a gente tem esforço aí, são produtos que estão sendo vendidos fora do país, inclusive, para empresas de fora do país, né, e que é um case também de sucesso, em como o programa da ANEEL, né, em parceria com uma empresa como a nossa, de base tecnológica, junto a uma concessionária de energia, pode produzir, construir produtos que não fiquem na gaveta, né, que sejam de fato aplicados na prática. Nossa, é um trabalho complexo, né? Envolve a questão da cultura também, move as pessoas e a tecnologia. Né? Esse software, fala um pouquinho, porque além dos serviços, vocês têm um produto, que é essa linha de produtos que vocês disseram, né? Que são os softwares. Nossa linha básica, o nosso software base, que foi o que nós construímos, os embriões, os protótipos lá na USP, né? É o SnapGrid. O que é o SnapGrid? Ele funciona, para explicar para as pessoas de modo mais fácil, né? Ele funciona como se fosse um gêmeo digital da rede, onde nós trazemos todas as informações de uma redistribuição, que é uma teia de ativos que é utilizada pelas distribuidoras para levar energia nas nossas casas, né, formada por uma série de elementos como linhas de transmissão, subestações, linhas de distribuição, subestações com transformadores, postes, transformadores, e até chegar nos medidores, os relógios, são os relógios de luz que nós temos nas nossas casas, né? Então a gente faz uma representação elétrica de todos esses ativos, trazemos na nossa ferramenta, e simulamos como que eles vão se comportar face a vários tipos de situações. A primeira situação é o comportamento normal. Quando você tem, por exemplo, uma carga no determinado horário, de manhã, a rede se comporta de um certo jeito, né? As linhas se carregam de uma certa maneira, há problemas, as tensões, os fluxos de potência, os fluxos de energia, né? Eles se comportam de uma certa maneira. À noite, já é de uma maneira um pouco diferente. Os equipamentos estão mais carregados, estão no horário de ponta, as pessoas estão usando mais energia, né? Então, agora nós temos, por exemplo, a entrada massiva de geração distribuída, que a gente chama, são painéis solares, que as pessoas estão utilizando e injetando energia na rede. Então, tudo isso faz com que a rede ela seja bastante dinâmica e tenha comportamentos variados ao longo do tempo. Nossa ferramenta usa as informações, junto com algoritmos avançados de engenharia, né, de fluxo de potência, para simular o comportamento dessas redes, seja em estado normal ou seja em estado futuro. Eu posso analisar como a rede vai se comportar daqui a 2 ou 3 anos, por exemplo, a partir do crescimento das cargas, a partir do crescimento da geração, antecipar os problemas e aí planejar obras para que eu antecipe esses problemas e aí eu faça, por exemplo, uma nova subestação, faça uma expansão de uma rede, coloque um equipamento regulador de tensão, religadores para melhorar a qualidade do serviço, né? Então essa é a base, é o software base nosso, a partir do qual a gente desenvolve também softwares derivados disso, como a gente de balanço de perdas ou de hosting capacity. São todos interconectados. Sim, os nossos softwares eles têm uma conexão entre si, sim, né? Eles têm uma origem científica que é única, né? Que vem de uma base forte, que é o SnapGrid, e a partir daí a gente deriva uma série de produtos e funcionalidades, né? Que são mais ou menos conectadas a essa plataforma, né? Mas que se conversam. E trabalham de maneira eficaz, né? Exato. Gerenciando riscos, tomada de decisão. São fundamentalmente sistemas de apoio à decisão, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho que ter, como distribuidora, como concessionária, distribuição de energia, eu posso planejar a expansão da minha rede, né? Aonde eu devo construir novas subestações? E se eu construir essa nova subestação, que tipos de conexões eu tenho que fazer nas linhas para que ela seja opere de modo a ter maior confiabilidade, né? Realmente levar energia para casa das pessoas, né? Sem interrupções. Vocês vão perceber ao longo dos outros episódios, né? É que isso tem se tornado cada vez mais complexo. Planejar uma rede com geração distribuída, com painel solar, com veículo elétrico, com eventos climáticos, enfim, né? Isso tem se tornado cada vez mais complexo, tem demandado cada vez mais das ferramentas de TI, né?
Então, as nossas ferramentas, os nossos produtos, eles foram pensados e construídos nessa linha, né? De uma forma com que a gente consiga escalar isso em inovação, em tecnologia, para poder adequar sempre o produto a essas novas realidades que estão aparecendo. Seria algo bem futurista ou já é presente, né? Presente. Olha, Mas eu diria que o SnapGrid é um produto único. Hoje, eu diria que ele é um Hoje, produto único, diferencial sim. no mercado. E um diferencial desse foi que quando a gente surgiu lá atrás, a gente tomou uma decisão de ir para desenvolvimento de ponta da tecnologia, que para aquele momento nem tinham muito mercado. A gente desenvolvia projetos de geração distribuída e veículo elétrico em 2000 e 2009. Vocês já pensavam lá na frente, né? 2009. Isso foi fundamental para, a partir de 2015, 16, 17, os nossos produtos eles escalaram de uma forma assustadora. Assim, se você vê o quanto que a gente alcançou em capilaridade do mercado a partir daquele momento, foi quando essas dores chegaram. Mas isso foi necessário que a gente antevesse em pelo menos quase uma década, né, para que pudesse investir nesse tipo de tecnologia, investir e apostar nesse tipo de dor, né, vislumbrar, ter essa visão futura para que quando isso chegasse a gente já estivesse colocado no mercado. Quando que veio esse boom? Eu acho que a partir dali de 2015, 16, a gente começou o projeto Eletrobras, depois essas ferramentas foram compradas pela Copel, Grupo CPFL, Grupo Na Energia. Isso começou a ganhar uma capilaridade grande a partir dali. Há uns 10 anos, de 10 anos para cá, a gente mais que sextuplicou as nossas vendas e a nossa capilaridade no mercado. Bacana demais. Agora, olhando para o futuro, de toda essa trajetória de vocês, o que vocês esperam? Quais as expectativas? Fala um pouquinho, Marcelo, depois eu quero ver também a sua opinião. Nós estamos vivendo um processo de transição energética muito forte. E isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Quer dizer, existem setores inteiros, como o setor de transporte, que estão vindo para o setor elétrico. Isso depende, a gente vai falar um pouquinho disso no nosso episódio sobre transição energética, né? Mas isso advém das mudanças climáticas, da descarbonização. Então, a eletrificação da sociedade é cada vez mais presente, né? Junto-se a isso, uma necessidade que é uma maior liberdade em relação ao mercado, né? O mercado tem que se aberto, né? Hoje você tem consumidores livres na questão da alta tensão, e o consumidor ele é chamado cada vez mais a participar do gerenciamento da rede, seja gerando energia, ou seja, trabalhando com a sua demanda, né? Então, outra coisa, a gente vê que as empresas, elas cada vez mais, mudam muito rápido a situação, né? E os analistas, elas precisam de respostas rápidas aos desafios que essa transição energética tem trazido também para as distribuidoras. Então, a gente está apostando bastante na automatização de processos dentro das empresas. Então, vários processos que exigem a coleta de uma gama grande de dados, né? E que precisa de bastante tratamento em relação à verificação de erros, outliers, né? A verificação, compilação desses dados todos, né? E depois usar a ferramenta como uma ferramenta que possa fazer análises bastante rápidas e bastante extensas em relação à empresa toda. A gente tem investido muito nessa parte, automatização de processos, trazendo as informações específicas em dashboards para as empresas, para que os analistas não percam tempo mais coletando dados e fazendo processos repetitivos, mas que eles usem as informações que a gente coleta para eles e trabalha e entrega de forma inteligente para que faça a análise e se concentre naquilo que é mais importante, que é planejar o futuro da distribuidora, resolver os problemas, né? Então, a gente vê que isso vai trazer muita produtividade, vai passar muito tempo das empresas, nesse novo cenário onde você tem, por exemplo, durante o dia, uma geração distribuída, o fluxo vai de um lado, reverte esse fluxo, né? E à noite, por exemplo, carregamento, horário de ponta, carregamento de mobilidade elétrica, onde você tem um estresse da rede maior, né? E aí nossas ferramentas têm que permitir que a empresa possa navegar nesse novo ambiente e decidir e tomar ações, tomar decisões que levem à gestão melhor da rede. Quer dizer, seria uma solução inovadora e as empresas que não se adaptarem vão ficar para trás. Seria isso, né, Daniel? Eu acho que o Marcelo traz essa perspectiva aí, né, que eu concordo, né?
e é um investimento que a gente tem feito na robotização de processos. Acho que uma empresa como a Synapse tem alguns desafios pela frente, né? O primeiro desafio é esse, né? Como que você consegue agora, com tecnologia, automatizar os processos para que as pessoas não precisem mais rodar software. As pessoas não precisam mais executar software. Hoje a gente já tem tecnologia para robotizar todo esse processo e o ser humano possa ficar com a parte analítica do processo, consumir informação, não rodar. Ninguém quer rodar um fluxo de potência, rodar um cálculo. A pessoa quer uma resposta que advém daquele processo, né? Então a gente tem trabalhado muito em oferecer a resposta, usar as nossas ferramentas para produzir informação, muito embora isso não consiga ser feito 100%, porque sempre haverá sempre uma série de etapas no processo em que o cliente vai querer usar, vai querer simular alguma coisa ali específica da rede. Esse seria um desafio. Esse é um outro desafio, que é qual é o software do futuro? A gente está no meio de uma revolução tecnológica que extrapola o setor elétrico, né? Uma coisa somos nós aqui. Outra coisa é quando a minha filha de 11 anos, né, chegar ao mercado com outra cognição em relação ao uso de software, ao uso de ferramentas digitais, né? Então, isso é uma coisa que a gente já está preocupado, a gente já está pensando no Synapse daqui a 10 anos, né? Essa ferramenta de daqui a 10 anos tem que ser pensada agora. Sim. Porque quando ela chegar no mercado, né, é outra forma de usar. Então, isso é uma coisa que a gente está olhando outros setores de tecnologia para poder pegar essa experiência e também incorporar essas novas ferramentas. Então, tem desde esse desafio da automatização de processo e o uso de dados, né, para você tirar o foco do motor e trazer o foco para o consumo de informação, e também trabalhar usabilidade e interface de ferramentas para que isso esteja adequado à cognição das novas gerações, né? Se a gente pensar numa vida longeva da Synapse, daqui a 10, 15, 20 anos, né, a gente tem que ter produtos que estão sendo pensados agora, já com uma outra forma de operar, de mexer, é outra forma de existir. Com essa geração aí também? Sim, né? sim. A forma que tem a geração Z, mas já está vindo as outras. Geração Z, todo mundo fala de geração Z, mas geração Z já tem 28 anos. Já foi. Dor nas costas, já foi. Né? Eu olho a minha filha mais velha tem 11 anos. E eu olho ela jogando Roblox, como que ela joga, como que ela pensa, como que é o uso, como que ela clica, sabe? Tem uma forma aí... Tem 2 lá em casa que amam Roblox também. Tem uma cognição aí que a gente precisa entender se a gente se propõe a ser uma empresa de inovação que desenvolve software, né? Que é esse pessoal que vai estar no mercado daqui a 10, 15 anos, entendeu? Então, esses são os desafios que a gente vê para o futuro e como a gente está se posicionando diante deles, tá? Para além das questões setoriais que o Marcelo trouxe, de transição energética. Enfim. Muito bom. Gente, quero agradecer a vocês, sobretudo pela contribuição social, né, que vocês estão fazendo através da Synapse Energia. E vamos encerrando por aqui esse bloco, mas já não sai de casa. Fica aqui conosco, acompanha aí dentro do canal da Synapse Energia o próximo bloco do Synapcast. Até mais!